Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pacto das Águas com o tema Educação Financeira. Boa tarde, sou Everaldo Dutra, sou filho e neto de seringueiros, atualmente sou presidente da Pacto das Águas, é uma ONG que trabalha fazendo a estruturação de cadeias produtivas junto a povos indígenas e comunidades tradicionais. O nosso carro-chefe dentro dessa nossa função tem sido a castanha, como principal cadeia produtiva, mas também apoiamos a estruturação da seringa, né, do látex, farinha, artesanato, copaíba e outros produtos ligados à sociobiodiversidade. Para nós, é muito importante que, nesse novo cenário em que as cadeias produtivas começaram a ser trabalhadas de uma forma mais profissional dentro das comunidades extrativistas, e particularmente nas comunidades que nós apoiamos, é muito importante, porque não basta só ter um produto de qualidade e um produto vendável, né, no mercado, com acesso a técnicas de produção mais modernas. Se essas comunidades que produzem não conseguem usufruir de maneira mais inteligente, mais estruturada, daquilo que eles mesmos conseguem gerar de renda. E aqui eu vou contextualizar de como se deu e se dá ainda em grande parte a questão econômica dessas comunidades. Pegar o recorte da Reserva Extrativista Guariba-Rum. Historicamente, desde que eles vieram para a região, lá por volta de 1877, né, nordestinos vindos por conta da seca que aconteceu e vieram e adentraram os rios amazônicos, e depois, no período da guerra, muitos convocados para a economia de guerra como soldados da borracha. Como era esse formato? Toda a vida econômica deles dependia de um terceiro. Ou era o patrão / seringalista, isso no começo do século, eram eles que ditavam o ritmo econômico. Então, trabalhavam com o aviamento. O seringueiro apenas produzia borracha, entregava ao patrão, ou seringalista, e esse seringalista trazia os itens que eles necessitavam, o que eles não podiam produzir lá dentro da floresta. Então, todos os itens que vinham de fora era o patrão que trazia, e isso não tinha um grande acompanhamento por parte deles, né? De certa forma, eles eram tutelados por essa figura. E, de uma certa forma, isso era cômodo para eles, né? Porque se hoje já é difícil acesso a essas áreas, né? Imaginem isso no século passado. Então, era impossível o acesso deles ao conhecimento, à capacitação para gerir isso. Então, essa gerência era feita por essa figura. Depois vieram os marreteiros, que também faziam a mesma coisa. Eles não tinham autonomia de gerir a sua vida econômica. Era sempre a depender do terceiro. Era o patrão, ele dizia, eu quero um sapato. Era o patrão que trazia. Que trazia esse sapato e dava para ele esse sapato, atendia a necessidade dele, ficava cobrando esse sapato durante 2, 3 safras, mas o cara tinha o sapato. Ou a máquina de costura, ou o motor rabeta para ele andar no rio, era assim, ele não tinha controle disso, ele não tinha autonomia, função, não tinha voz nisso.
Era sempre dependendo, a vida econômica era gerida assim. E assim foi por muito tempo. E depois vieram os marreteiros, os atravessadores, também trabalhando da mesma forma. Então, isso arraigou aí nessas comunidades, principalmente nessa geração que hoje comanda a produção, né? Tem essa geração mais nova que ajuda a produzir, mas não é ela que toma as decisões, não são os mais novos que tomam as decisões produtivas, na grande maioria das vezes, né? É o pai, é a mãe, né? O avô, muitas vezes, que é o chefe da colocação. Isso está mudando? Tá, mas ainda de forma não tão rápida quanto a gente gostaria. Durante muito tempo, o foco dos apoiadores, das ONGs, das instituições que trabalhavam com os povos, sempre foi a defesa dos territórios. Isso foi uma luta que foi durante décadas defender esse território, fazer com que as terras fossem demarcadas, garantir a permanência das pessoas nesse território. E, ainda que não de forma intencional, as ONGs, FUNAI e outras instituições terminaram adotando, na questão econômica, o mesmo que faziam os patrões. Entendeu? Começaram a suprir necessidades dessas pessoas, fosse por meio de um projeto, fosse por meio da doação de cesta básica, enfim. Mas essa autonomia da renda, da administração, ela não existia. E isso gerou um certo, talvez a palavra seja forte, mas um certo vício, né? Nesse sentido. Olha, eu preciso disso, o projeto me dá isso, né? Me auxilia nisso ou naquilo, ou a FUNAI me auxilia nisso e naquilo, e vou tocando minha vida, porque minha necessidade é a básica, é a mercadoria para me comer durante a safra, é um motorzinho ou é um remo, né? Assim, e aí estou vivendo, estou de boa, estou aqui dentro, meu território, na medida do possível, está sendo respeitado, né? Às vezes, no caso da castanha, consegue um contrato melhor, o preço da castanha subiu, mas nós entendemos que isso precisa mudar por conta da própria sustentabilidade desses povos. Então, quanto mais compreensão eles tiverem e se tornarem sujeitos ativos dessa vida econômica deles, mais chances de sobrevivência comercial, inclusive, eles vão ter. Então, essas noções de conseguir fazer os cálculos de quanto se gasta ou quanto se investe para produzir, quanto isso de renda vai me garantir, né? De que forma eu faço minimamente um planejamento financeiro para que eu consiga alcançar aquele bem de consumo ou suprir aquela necessidade de consumo que a minha família tem. Seja uma placa solar, seja um aparelho de TV, seja um refrigerador para mim colocar o meu peixe quando eu pescar, enfim, durante esse trabalho. Vai lá. Tá bom. Meu nome é Ieda Lira, eu estou falando de Gravatá, Pernambuco, que fica a 80 quilômetros de Recife, né, que é a capital pernambucana, para quem não conhece. Primeiro, dizer da alegria de estar reunido aqui com o Everaldo, com o Lucas, né, porque esse é um tema que é muito importante para a gente que convive nas comunidades. E eu acho que o Everaldo trouxe uma visão assim que eu agradeço bastante, que ele trouxe desde a origem da relação com a economia. E é interessante, eu lembro de uma vez que eu estava numa oficina, numa roda de conversa, sentadas e conversando sobre economia, e aí eu fiz a pergunta às pessoas, e quem está ouvindo agora esse podcast pode até responder. Quando a gente escuta a palavra economia, o que é que vem na minha cabeça? Né? E aí é bem interessante, porque teve gente que falou assim, eu lembro daqueles homens engravatados no Jornal Nacional, né? Eu lembro daqueles gráficos que aparece que eu não sei nem o que quer dizer aqueles gráficos, né? Então, economia, quando a gente traz essa palavra, parece algo bem distante.
E aí eu perguntei, quando a gente escuta a palavra dinheiro, dinheiro, a água só corre para o mar, a gente não tem condições de juntar dinheiro, de ter a dificuldade de conseguir dinheiro, principalmente para as comunidades, os povos originários, toda essa realidade, né? E a gente tem que se lembrar que a natureza, ela em si já é uma riqueza. Então, quando o povo originário consegue trabalhar lá, o seringueiro, né, quem trabalha com a castanha, consegue já produzir, ele já está vivendo a economia. Essa já é a economia que aquece a vida, né? Então, antes de qualquer coisa, a economia é eu cuidar da casa, eu cuidar da minha natureza, eu cuidar de onde estou vivendo e cuidar da gente. Qual é a grande diferença? Eu acho que Everaldo trouxe muito bem. Como é que começou a relação lá na comunidade em relação à economia? Então, esse histórico que ele traz carrega algumas crenças que a gente vive com ela, né? E cada uma da sua forma. Então, quando Everaldo traz que eram os patrões que traziam tudo e as pessoas só consumiam, olha, então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aí, e eu acho que foi bem legal esse histórico que ele trouxe, e depois as organizações da sociedade civil, que também continuou com esse processo, quando ele trouxe que as ONGs chegaram e continuou também atendendo às necessidades, onde é que está, lembra, acho que tem um ditado bem popular, como ensinar também as pessoas a pescar? Como ensinar, eu que estou dentro da economia, né, porque quem está lá produzindo a castanha, quem é o seringueiro, ele é um fator econômico, ele faz parte dessa economia, porque ele precisa comer, precisa vestir, precisa morar, e para isso eu preciso oferecer o que eu tenho, que é a produção que eu faço, e preciso tirar renda e melhorar a vida para viver bem, né? Minha, da família e da comunidade. E a gente não foi ensinado, né, a lidar com recursos, a lidar com dinheiro e a gerenciar. Vocês acabaram de ouvir mais esse episódio do podcast do Pacto das Águas. Nos vemos na próxima.